Boa noite, sejam bem-vindos para o nosso quinto encontro neste ciclo do ABC da Bíblia. Num primeiro momento, fazendo aquela costumeira memória dos textos bíblicos, para que possamos guardar no coração em vista de uma vivência afetiva e efetiva da Palavra de Deus em nossas vidas, de nossas famílias e das comunidades. Recordando que sempre iniciamos este encontro trazendo um versículo da Palavra de Deus como inspiração para a nossa oração. No primeiro encontro, nós trouxemos um texto da segunda carta de São Paulo a Timóteo, quando ele recorda que a Sagrada Escritura é inspirada para orientar a pessoa no caminho da justiça, do bem, seguir justamente aquela estrada traçada por Deus. No segundo encontro, nós acolhemos a bênção contida no livro dos Números, capítulo 6, versículos 22 e seguintes. O Senhor te abençoe e te guarde. E essa bênção e proteção do Senhor que nós sempre recebemos cada dia de nossa existência. No terceiro encontro, nós introduzimos com o versículo do livro do profeta Josué um forte apelo de uma atualidade sem precedentes. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um convite muito atual para cada um de nós, para as nossas famílias, colocar-se nessa disponibilidade de servir ao Senhor. No encontro passado, trouxemos 2 versículos, um do profeta Isaías, dizendo: porque és honrado, eu te amo. E o profeta Malaquias, mais uma declaração de amor de Deus para com o seu povo: eu vos amo. No nosso quinto encontro, nós vamos continuar mergulhando no oceano da riqueza da Palavra de Deus, hoje conhecendo um pouco melhor as cartas e o livro do Apocalipse. E assim nós concluímos esta visão de toda a Sagrada Escritura. E ainda nessa dinâmica memorial, nessa dinâmica de recordação, a gente traz presente o Antigo Testamento, contém 46 livros, o Novo Testamento, 27. O Antigo Testamento está didaticamente dividido e coordenado para a nossa melhor compreensão. Nós temos um primeiro bloco chamado Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nós temos um grupo chamado de livros históricos, que vão narrar toda a história, toda a caminhada, toda a experiência do povo de Deus. Começamos com Josué e vamos tendo outros livros que vão relatando esta história, esta caminhada. Temos neste conjunto 1º e 2º Reis, o livro de Juízes e assim sucessivamente. Nós temos um outro bloco chamado de livros sapienciais, que vão refletir toda a dimensão da sabedoria divina infundida no coração das pessoas para uma melhor vivência da palavra. E aí nós temos como destaque aqueles textos com os quais lidamos quase que diariamente na liturgia, livro dos Salmos, Sabedoria, Jó,
e outros mais. E temos um quarto grupo que conclui o Antigo Testamento, chamado de livros proféticos. E ali nós temos 16 profetas, 4 maiores e 12 menores. Os maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Menores a gente recorda Oséias, Amós, Abdias, Naum, Sofonias, Ageu, Abacuque, Zacarias, Malaquias. E assim a gente conclui os 46 livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento, composto por 27 livros, e este ciclo começa com os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos o livro ponte, chamado Atos dos Apóstolos, e depois as cartas, assim conhecidas, cartas paulinas, num grupo de 13, cartas pessoais que Paulo endereçou para algumas pessoas da comunidade, as chamadas cartas católicas, que vamos explicar no devido momento o significado, e temos o livro do Apocalipse, que fecha todo o ciclo do Novo Testamento. Temos, assim, esses 27 livros que nos ajudam a compreender e a viver melhor a palavra. Gostaria de, nesse primeiro momento, trazer um versículo do livro dos Atos dos Apóstolos. A gente procurou fazer em cada encontro esta conexão, esta ligação de um dos textos estudados anteriormente, apresentando para o próximo bloco. E hoje a gente propõe como versículo inicial do nosso encontro o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44. Eu faço a leitura textual. Os fiéis estavam todos unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam bens e posses e os repartiam segundo a necessidade de cada um. Nós temos aí um grande exemplo da partilha como sinal distintivo, marcante da vida das pessoas que conhecem a palavra de Deus, amam esta palavra e traduzem os ensinamentos em gestos fraternos. A partilha é uma das condições primeiras para que os seguidores de Jesus mostrem que realmente, atentamente, escutaram sua palavra e com muita generosidade colocam esta palavra em prática. Neste texto dos Atos dos Apóstolos nós temos esta linha que indica o caminho de uma vida em comunidade, de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor. Nunca é demais insistir que, onde há partilha, não há necessidade. Onde todos sabem repartir, ninguém passa nenhum tipo de privação. É verdade também que onde há acúmulo, onde não há partilha, vai existir pessoas necessitadas, pessoas carentes. E a gente traz esse pensamento de reflexão e de oração em comunhão com o tema que vivenciamos durante o mês de setembro, o mês da Bíblia, inspirados no livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, que nos diz: abre tua mão ao teu irmão. Abrir a mão significa abrir o coração, abrir a vida para participar da caminhada dos nossos semelhantes.
Hoje vamos aprofundar e conhecer um pouco as cartas. Falamos há pouco que o livro dos Atos dos Apóstolos está inserido entre os evangelhos e as cartas. E por isso a gente diz que o livro dos Atos é a ponte que faz aquela ligação entre os feitos de Jesus enquanto presente, caminhando, vivendo no meio da comunidade, e as cartas que vão relatar os feitos da comunidade à luz do ressuscitado. É sempre o ressuscitado que vai inspirando, que vai fortalecendo, que vai despertando no coração das pessoas o desejo de segui-lo, o desejo de viver conforme o projeto de Deus. Das cartas do Novo Testamento, nós temos 13 delas atribuídas a Paulo. Paulo, um grande missionário, aquele que fez uma experiência também com o ressuscitado, ele que vai fazer uma conversão de vida. Porque antes de assumir esta posição de discípulo, de seguidor, de missionário, Paulo era um perseguidor dos cristãos. E costumamos dizer que, de ferrenho perseguidor, Paulo passa a ser um incansável defensor da fé e dos valores do reino. Paulo, que antes respirava ódio aos seguidores de Cristo, ele faz uma experiência, ele faz um encontro com o ressuscitado, transforma a sua vida e assume esta causa. Tanto é que na abertura de suas cartas ele sempre vai se apresentar como apóstolo. Ele não fez parte daquele grupo dos 12. Ele não conheceu pessoalmente Jesus, mas ele se deixou tocar pela experiência do ressuscitado. E de Paulo nós extraímos tantas pérolas preciosas para orientar a nossa caminhada. A gente recorda, sim, sem citar explicitamente o texto de onde provém, mas todos nós conhecemos. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Olha só que experiência profunda e bela de transformação. Eu deixo que o Cristo modele e transforme a minha vida. Não é mais a minha vontade, o meu desejo, mas é a vontade dele que vai orientar a minha vida. E nós temos, em cada uma das cartas, a comunidade destinatária desta mensagem, que naquele contexto, naquele ambiente, era aquela comunidade concreta, real. Mas a palavra de Deus perpassa, ela rompe todas as fronteiras temporais e chega até nós. Por isso, a mensagem da Sagrada Escritura é para nós hoje, é para mim, é para você, é para todos nós. Nós vamos ver na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. E sendo viva, ela transforma, ela modifica nossas vidas. A primeira carta é endereçada à comunidade de Roma, por isso nós temos esse título, Carta aos Romanos, aos habitantes da cidade de Roma. E nesta carta, Paulo vai tratar de duas realidades que estavam causando certa dificuldade ali na comunidade. Ele vai apresentar de forma muito clara, muito objetiva, a situação do pecado enquanto algo constitutivo do ser humano e a realidade da graça. E diante dessas duas situações, Paulo vai insistir com a comunidade que a graça é sempre maior ao pecado. Ele vai declarar em certa ocasião
Onde o pecado foi grande, a graça superabundou. A graça é muito maior do que o pecado. A gente pode trazer também, como fortalecimento da nossa reflexão, aquilo que Santo Agostinho defendia e que é também de uma atualidade muito grande. Deus não ama o pecado, mas Ele ama infinitamente o pecador. Isso serve para nós hoje, principalmente diante dessas realidades de conflito e confusão que se estabelecem. Muitas vezes certas posturas em que se vê pecado em tudo, ou outro extremo em que nada é pecado. Não, nós não vamos cair nem no extremo nem no outro. Vamos buscar o equilíbrio, vamos buscar a moderação. E sempre reconhecer que na nossa condição humana carregamos a possibilidade do pecado. Mas a graça é muito maior e essa graça quer nos envolver, esta graça quer nos santificar. Por isso São Paulo vai insistir na graça divina, na graça revelada em Jesus Cristo, que perdoa, que transforma, que vai modificando. Na carta aos Romanos, Paulo vai fazer uma pergunta fundamental. Quem nos separará do amor de Cristo? Cristo é o centro, Cristo é a essência da nossa vida e da nossa fé. E unidos a Ele, nada vai nos separar. E Paulo faz um elenco de situações. A tribulação, a tristeza, a dor, a morte, não, nada é capaz de nos separar do amor de Cristo. Este Cristo que nos amou primeiro. Nós temos na carta aos Romanos esta profunda mensagem de convite para deixar que a graça atue em nossas vidas e não o pecado. O que é o pecado? Alguém pode perguntar. De modo muito simples e objetivo, podemos assim definir. Pecado é tudo aquilo que nos afasta do amor a Deus e do amor aos irmãos, e do amor a mim mesmo, porque certos pecados eles revelam justamente uma falta de amor a mim mesmo, que reflete no meu semelhante e que reflete na relação com Deus. Portanto, Paulo nos convida a viver na graça e não no pecado. Na sequência, nós temos duas cartas endereçadas à comunidade de Corinto. Por isso temos primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Na primeira carta, Paulo vai identificar uma situação de conflito dentro da comunidade. E nós vimos no encontro passado que evangelho significa boa nova. Então Paulo quer levar essa boa notícia onde está reinando má notícia, onde está reinando muita confusão. E nós temos na primeira carta aos Coríntios, principalmente nos capítulos 11, 12 e 13, o centro de toda a mensagem que ali ele comunica à comunidade. A gente vai identificar essa questão da divisão na comunidade e Paulo vai apresentar meios e formas de superação. Ele vai falar dos dons do Espírito Santo, dons que todos nós temos, qualidades, capacidades para melhor servir a comunidade. E nós temos no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios o belo hino ao amor. E no capítulo 13, Paulo vai fazer uma leitura toda profunda e toda comprometedora do amor. E ele sempre vai dizer, eu posso realizar tudo, mas se não tiver amor, nada vai adiantar. Porque o amor perdoa, o amor
compreende. O amor ajuda a caminhar. Leia depois 1 Coríntios capítulo 13, num espírito mesmo de oração e de contemplação, para acolher esta mensagem do amor de Deus em nossas vidas. Na segunda aos Coríntios, ele vai chamar a atenção para a unidade da igreja, para a unidade da comunidade. Não precisa divisão, não precisa separação. Ninguém precisa se considerar maior, mais importante do que o outro. Em Cristo nós vivemos esta unidade. Temos a carta aos Gálatas. A comunidade se chama Galácia, portanto, os seus habitantes são Gálatas. E gostaria de chamar a atenção, especialmente, para o capítulo 5 da carta aos Gálatas, quando Paulo começa dizendo, capítulo 5, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Somos livres em Cristo e por isso mesmo nenhuma situação de pecado, de escravidão, de amarra pode nos afastar, porque em Cristo já conquistamos a liberdade. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso ninguém vai ficar preso, acorrentado à injustiça, ao pecado, ao egoísmo, a tudo aquilo que contraria o projeto de Deus, porque Cristo já nos libertou. Temos a carta endereçada aos Efésios, ou seja, a comunidade de Éfeso, e ali Paulo vai apresentar Cristo como revelação do grande mistério de Deus. Deus que não se contenta em guardar o mistério para si, mas Ele revela em Jesus Cristo. Então nós temos nele a plenitude, a revelação do mistério divino que ficou guardado há muito tempo, mas em Cristo tudo isso ganha revelação. Nós temos a carta endereçada à comunidade de Filipos, ou Filipenses, aos seus habitantes. Domingo passado, a segunda leitura da missa foi justamente um trecho desta carta. O capítulo 2, nós rezamos na missa dos versículos 1 ao 11, chama a atenção para os versículos 6 a 11. Nós temos ali o mais antigo hino cristológico, o hino dirigido a Cristo, que vai apresentar justamente o que se chama em grego kenosis. Kenosis quer dizer descida. Cristo que desce de junto do Pai para mergulhar no mais profundo da nossa humanidade e nos resgatar para o Pai. Nós também somos chamados a constantemente fazer esta experiência do esvaziamento de tudo aquilo que atrapalha a nossa vida, para que a graça de Deus possa nos exaltar. Então, a grande mensagem da carta aos Filipenses. Nós temos também uma carta endereçada à comunidade Colossos. Colossenses são seus habitantes. E ali, Paulo também vai identificar uma crise na comunidade. Porque na medida em que a palavra ia sendo difundida, as comunidades iam nascendo. E nós sabemos por experiência, onde existe uma comunidade, a possibilidade do conflito, da crise é inevitável. E Paulo vai procurar ajudar a comunidade a superar este conflito para viver melhor na graça de Deus. E por isso mesmo ele insiste nessa centralidade de Cristo como a razão de ser da vida da comunidade. Temos duas cartas endereçadas à comunidade de Tessalônica, habitantes tessalonicenses. E nessas duas cartas, Paulo vai fazer toda uma memória, olha só como a gente tem falado aqui de memória, de recordação, dos fatos passados,
não como lembrança simplesmente, mas como eles podem nos ajudar na vivência do momento presente, a fortalecer a nossa fé, a fazer com que a gente se torne mais firme naqueles propósitos que nós assumimos de caminhar como um ser humano integrado, como um ser humano movido pela fé, de caminhar como uma família unida, de caminhar como uma comunidade que tem sensibilidade diante das necessidades e faz de tudo para que a caridade, o amor, a fraternidade encontrem os seus espaços. Nessas duas cartas endereçadas à comunidade tessalônica, Paulo procura resgatar esta realidade. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo vai se deparar com uma situação de comodismo, porque ali se falava que o fim do mundo estava próximo. E algumas pessoas começaram a dizer, bom, já que o mundo vai se acabar mesmo, vamos ficar aqui de braços cruzados, esperando ele chegar. E Paulo vai dizer, não é assim. Nós estamos numa caminhada, numa vivência, mas precisamos trabalhar. Por isso, nessa carta, Paulo vai dizer, quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ou seja, não vamos nos acomodar e esperar que o mundo termine, porque não é bem assim. Vamos manter acesa a chama da nossa fé, a nossa vigilância, a nossa expectativa. Porque Paulo vai nos ensinar numa outra carta que nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos da eternidade. Estamos aqui fazendo uma caminhada, estamos aqui de passagem. Diz Paulo, a nossa morada definitiva não é esta. Nós temos uma morada definitiva junto de Deus no seu reino. Temos uma carta endereçada a Timóteo, duas por sinal. Timóteo é um companheiro de Paulo e Paulo escreve a Timóteo na prisão. Paulo passou por muitas perseguições, provações, foi preso e no fim foi martirizado. Então Paulo escreve a Timóteo pedindo que ele mantenha firme toda a riqueza da palavra que ele recebeu e que assim ele ajude a comunidade, as lideranças nesta vivência também. Na segunda carta a Timóteo, Paulo vai renovar este compromisso, este apelo, e Paulo, diante da realidade em que ele está enfrentando, percebendo já que o seu fim físico se aproximava, ele vai fazer aquela declaração de muita fé, de muita convicção e consciência de tudo aquilo que ele viveu. Ele vai dizer, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Olha a fé como elemento essencial, não só para conhecer a palavra, mas para a sua vivência no dia a dia. Combati o bom combate. As forças físicas mostram que o meu fim se aproxima, mas eu tenho uma consciência muito tranquila e muito serena de que não perdi a fé. Vamos, a exemplo de Paulo, manter sempre firme a nossa fé. Diante da dificuldade, diante do problema, diante da preocupação, diante do desafio, jamais perca a fé. Mantenha acesa esta fé, iluminada pela palavra, pela Eucaristia, pela vida fraterna, pela vida de oração, pela vida de relações humanas, marcadas pelo respeito, pela valorização da dignidade de cada um. Jamais esmoreça da sua fé. Por maior que pareça ser o obstáculo, a nossa fé é capaz de superar. O próprio Jesus, fazendo uma imagem da questão da fé, ele diz,
Se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, uma semente pequenina, que cresce, que produz abrigo para as aves, vocês vão muito além. Vocês vão poder dizer àquela montanha: arranca-te dali e transporte para outro lugar. Para mostrar que a fé é o motor que move a nossa caminhada. E quando o motor não funciona bem, a gente não tem como ir muito adiante. Portanto, com São Paulo, aprendamos a manter sempre acesa a chama da nossa fé. Nós temos uma pequena carta endereçada a Tito, também de autoria de Paulo, e ali ele vai dar orientações para a vivência de todas as categorias, para os jovens, para os idosos, para as viúvas, para as mulheres, para os homens. Ele vai apresentar nessa pequena carta orientações como melhor viver. E sempre naquela base da vida fraterna, da vida em comunidade. Temos ainda uma carta também muito pequena, endereçada a Filemo. E nesta carta, ele apresenta Onésimo, que era escravo de Filemo e fugiu. E Paulo o manda de volta e pede nesta carta que Filemo acolha Onésimo, não como escravo, mas como irmão. E está a grandeza, está a beleza da vivência da mensagem paulina. Em Cristo não existe patrão, escravo, homem, mulher, judeu, pagão. Em Cristo todos somos irmãos. Paulo dá esta recomendação: aceite-o e trate-o como irmão, e não como escravo, e não com humilhação. Nós temos a carta aos Hebreus, que por muito tempo foi considerada da autoria de Paulo. Mas os estudiosos da Sagrada Escritura, os pesquisadores, descobriram de forma científica que a carta aos Hebreus não é da autoria de São Paulo. Mas isso não invalida, não diminui, não torna menos importante a mensagem da carta aos Hebreus. Para nós hoje, não importa se é autêntica ou não a autoria de tal livro. O que interessa para nós é a mensagem que ele comunica. E é sempre uma mensagem de fé, de esperança, de estímulo. Então, a carta aos Hebreus, recordamos há pouco aquele versículo do capítulo 4, que diz: a palavra é viva, eficaz e que produz os seus frutos. Na carta aos Hebreus, a gente faz toda uma memória de personagens do Antigo Testamento, Moisés, Davi, Melquisedeque, e Jesus vai ser sempre apresentado como o sacerdote por excelência diante destas figuras e da sua importância. Temos assim as 13 cartas paulinas, a carta aos Hebreus, e temos um outro conjunto agora chamado de cartas católicas. A palavra católica quer dizer universal. Não se restringe a uma denominação religiosa. Eu sou da Igreja Católica. Não. Católico quer dizer, na sua raiz, universal. Portanto, são cartas escritas voltadas para a universalidade da mensagem. Não apenas endereçadas a um grupo, a uma comunidade, mas a toda a humanidade. E nessas chamadas cartas católicas, cartas universais, nós temos a carta de Tiago, e conhecemos perfeitamente desta carta aquele ensinamento da fé e as obras. Tiago vai dizer que, se a minha fé
não é demonstrada pelas obras, ela é uma fé morta, é uma fé sem sentido. E ele vai, dentro da carta, fazer todo esse jogo de pessoas que dizem que têm fé, mas não praticam nada, pessoas que dizem que praticam e que não têm fé. E Tiago quer fazer justamente esta ligação. Fé e obra devem caminhar junto. Eu não posso dizer que acredito se não mostro esta minha crença pelas obras, pelas atitudes. A minha fé me leva à prática, a minha prática me remete à fé. Eu vou fazendo sempre essa dinâmica, fé e obra, obra e fé. Essa é a grande mensagem que a carta de Tiago nos comunica. Temos duas cartas de autoria de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro. E sempre à luz do ressuscitado, ele vai continuar ajudando a comunidade a viver a grande mensagem de Jesus. E ali ele vai se apresentar como um que participou do grupo mais próximo de convivência com Jesus e vai mostrar para a comunidade de que maneira a gente pode ir aperfeiçoando sempre mais esta vivência da palavra. E ali na primeira carta, o tema da esperança é fundamental na mensagem de Pedro. Esperança que hoje mais do que nunca precisamos resgatar. Diante de tantas realidades, tantas situações, tantos desafios, às vezes somos tentados não somente a esmorecer na esperança, mas até mesmo a perdê-la. E se alguém perde a esperança, ele perdeu todo o sentido da vida. A esperança que nos anima, a esperança que sustenta a caminhada, a esperança que diz no coração de cada um de nós: tudo não está perdido. Tem uma possibilidade de transformar. Então Pedro chama a atenção na primeira carta para esta realidade. Na segunda carta ele vai continuar motivando a comunidade para esta vivência e vai dizer que a nossa fé é um dom de Deus, ela tem um objetivo, que é justamente esse, concretizar nas atitudes este dom, e a gente sempre se volta para a dimensão da eternidade. Nós somos cidadãos da terra, mas voltados para o reino celestial. E Pedro vai tomar um texto do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 4 do profeta Isaías, nós temos a seguinte profecia: por suas feridas fomos curados. Isaías escreve 800 anos antes de Cristo. Em Jesus essa profecia se concretiza, e na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 24, ele retoma esse texto de Isaías, mas agora, à luz do ressuscitado, apresenta à comunidade, apresenta a nós. Por suas feridas fomos curados, fomos resgatados do pecado e introduzidos no reino da graça, no reino da glória, no reino da alegria. Por isso ninguém vai perder a esperança, ninguém vai desanimar. Temos na sequência 3 cartas de João. João, o mesmo autor do Evangelho e do Apocalipse. Temos a primeira carta de João, a segunda carta de João e a terceira carta de João. A primeira carta de João a gente quer destacar o capítulo 4, versículo 8, que ele apresenta com 3 expressões a essência de toda a vivência cristã. No capítulo 4 da 1 João, versículo 8, ele diz: Deus é amor. Deus é amor. E ele vai desenvolver esse tema do amor nas outras 2 cartas,
ele vai usar uma expressão muito carinhosa: filhinhos, amem-se uns aos outros. O tema principal das 3 cartas é o amor. E ele vai declarar que quem diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama o seu irmão a que vê, é um mentiroso. Quem diz que ama a Deus e não ama o irmão, não passa de mentiroso. O amor a Deus, ele tem que estar intimamente ligado e associado com o amor aos irmãos. E temos, fechando este ciclo das cartas, a carta de Judas, que vai também reforçar na vida da comunidade este apelo para que a fé se mantenha sempre firme, para que a esperança não decepcione. E temos, concluindo o Novo Testamento, o livro do Apocalipse, que é de autoria de João. 5 escritos nós temos no Novo Testamento: Evangelho, 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Revelação de quê? Do amor, da esperança, da bondade, da misericórdia do Senhor. Do ponto de vista de contato com este livro, muitas pessoas têm medo, porque ali são relatadas experiências bastante assustadoras. É um livro que a comunidade a qual ele é destinado sabia perfeitamente interpretar, decifrar todos os códigos que a simbologia ali apresentava. Por isso a gente vai ter descrições terrificantes. Dragão, tantas coisas assim que chocam. Mas a grande mensagem do livro do Apocalipse é a mensagem da esperança. Nós temos ali 7 cartas endereçadas às 7 igrejas, às 7 comunidades, nas quais João vai perceber a profundidade ou não do compromisso da vivência da fé e vai dar orientação para esta vivência de acordo com o ensinamento do ressuscitado. E no livro do Apocalipse, a gente tem sim essas imagens aterradoras e terrificantes, mas aquela é uma mensagem velada, uma mensagem enigmática, sigilosa, que apenas a comunidade era capaz de fazer esta leitura e ter uma compreensão do que o texto estava comunicando. Por isso, não tenha medo, não tenha receio de ler o livro do Apocalipse. É um texto sagrado e inspirado como os demais da Sagrada Escritura. Hoje nós celebramos São Jerônimo. A ele devemos a tradução da Sagrada Escritura para o latim. Vimos que originalmente o texto sagrado foi escrito em hebraico, principalmente o Antigo Testamento, e o Novo Testamento em grego. São Jerônimo, cuja festa hoje celebramos, teve esse trabalho de dedicação de fazer a tradução, e por isso hoje a gente tem esse acesso fácil à Palavra de Deus. Na nossa língua, podemos compreender a mensagem de acordo com a nossa própria língua. Devemos a São Jerônimo este grande presente, este grande dom de termos a palavra ao nosso alcance. São Jerônimo diz: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. E nós estamos procurando justamente mergulhar no conhecimento da palavra para amar sempre mais Cristo nos irmãos. Eu gostaria de, nesse momento, já aproximando para a conclusão do nosso encontro, de deixar muito claro e presente que tudo
o que está contido na Palavra de Deus é ensinamento para a nossa vivência. Nós temos aqui uma bela carta de amor escrita por Deus para o seu povo. Nós temos aqui a fonte da vida, a fonte da esperança, a fonte da justiça, a fonte dos valores do reino. O ensinamento de Deus é perfeito, a gente reza nos Salmos. E para demonstrar esta perfeição na palavra, a gente tem no texto hebraico, por exemplo, no livro de Gênesis, o primeiro versículo, ele contém 7 palavras. O último versículo da Bíblia, o livro do Apocalipse, escrito em grego, ele também tem 7 palavras. Coincidência? Não. Perfeição da totalidade do amor de Deus. 7, biblicamente, significa perfeição, totalidade. E eu gostaria, peço a sua permissão, para anunciar nos textos originais estes 2 versículos citados. O texto hebraico, nós temos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 7 palavras. Bereshit bara Elohim, ve'et hashamayim, ve'et haaretz. Quando traduzimos, nós temos, no princípio, Deus criou o céu e a terra. E agora, com o texto grego do Novo Testamento, o livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 21, também nos traz 7 palavras. He haris ton Kyrio, Iesu re metapanton. He haris ton Kyrio, Iesu metapanton. Que nós temos na tradução a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E com estas palavras a gente gostaria de não concluir, porque a gente não conclui. A gente tem que prosseguir aprofundando, estudando, lendo, rezando, buscando na palavra esta fonte de inspiração. E num gesto de gratidão, gostaria de registrar um profundo obrigado a todos que acompanharam nestes 5 encontros, as reflexões, tanto aqui de Teresina. Gracinha inscreveu 90 pessoas, do interior também do Piauí, uma saudação muito particular ao pessoal de Oeiras, que com muito carinho tem dado um retorno desses momentos de encontro. Obrigado, grupo de Oeiras. De Tocantins também, muitas pessoas acompanharam. Do Ceará também, pessoas estiveram presentes. Então, muito obrigado e que Deus os recompense abundantemente. E que a palavra de Deus continue sendo esta fonte de inspiração para o nosso caminho, para a nossa vivência. E, chegando aos minutos finais, nós vamos agora fazer o sorteio de 2 Bíblias. Encerrando o mês da Bíblia, a gente esteve pensando e como, especialmente o grupo dos 90 inscritos aqui de Teresina, fizeram uma contribuição para o material, para que fosse possível essa transmissão. Juntamente com a Gracinha, a gente combinou de, finalizando o nosso encontro, fazer esse sorteio. De que maneira? Eu tenho aqui, nessa taça, não é a taça do Apocalipse, viu? Lá no Apocalipse fala de taça. Eu tenho aqui 90 papéis com os números. Combinamos o seguinte: vou aqui aleatoriamente sortear 2 números, vou falar, Gracinha tem a relação e ela vai identificar
quem é a pessoa contemplada. E depois ela vai combinar com os sorteados, sorteadas, a forma de entregar as Bíblias. Então a gente pode começar, eu vou aqui mexer aleatoriamente, fecho os olhos para que não tenha nenhuma suspeita de que estou favorecendo alguém. Primeiro número, 70. Gracinha identifica na lista quem é 70 e ela vai postar aqui, a gente já disponibilizou novamente para os comentários e eu estou vendo aqui, vamos continuar, chuva de bênçãos, gratidão, sentimento mais nobre. O número 70, Gracinha, da lista, é a primeira pessoa que foi sorteada com uma Bíblia. Então, se você identifica, você pode colocar aí para que a gente tome conhecimento de quem é essa pessoa. Enquanto isso, eu já posso... Santos Rocha apareceu ali, no nome da Gracinha. Obrigado, Neto, Deus lhe pague, foi maravilhoso, muito grato, Regina Luz. Estou aqui mexendo mais uma vez na taça, que não é apocalíptica, é a taça do sorteio, a taça do presente da Bíblia. A gente pega aqui agora um segundo número, e agora o número 37. Gracinha 37 é o nosso segundo sorteado ou sorteada. Enriquecedor e belo curso, parabéns e que venham outros, foi maravilhoso, muito obrigado. Eu também agradeço de coração todas essas manifestações carinhosas que vêm de vocês. Obrigada, querida Gracinha, gratidão. É muito belo ter esse retorno, porque mostra não apenas um reconhecimento, mas um incentivo também para a gente prosseguir neste aprofundamento da palavra. Gracinha acabou de colocar Ana do Andrade, a nossa segunda contemplada com o texto sagrado. E já aproximando-se do momento final, eu só gostaria de propor o seguinte: jamais abandonemos a palavra de Deus. Estes 5 encontros, eles não tiveram intenção de esgotar, e claro, não é pretensão jamais, quem sou eu? O texto sagrado é inesgotável. A gente teve apenas gotas de conhecimento, de partilha da palavra. Não seria humano que em 5 encontros a gente tivesse um aprofundamento, um conhecimento maior. Por isso, o título do nosso tema, do nosso encontro, foi ABC da Bíblia. E isso de forma proposital, porque ABC nos traz justamente a iniciação para o aprofundamento. E a gente gostaria que aquilo que foi aqui partilhado possa surtir um efeito no seu interesse, no seu amor pela palavra. Aquele folheto que vocês receberam, e quem não recebeu pode procurar, que a gente dá um jeito de fazer chegar, é um roteiro de orientação para a leitura. Tanto é que o primeiro livro que a gente lê é a primeira carta de São João, porque ele vai tratar do coração da Sagrada Escritura, do coração da vida cristã, que é o amor de Deus. Amanhã, 1º de outubro, nós começamos o mês missionário. Olha só que beleza, a igreja nos orienta e nos conduz. Concluímos hoje o mês da Bíblia e amanhã entramos no mês missionário. Vamos mergulhar no mês missionário, animados, motivados, sustentados pela palavra de Deus. E a gente começa o mês missionário com a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa essa, devoção mundialmente divulgada, muitos de nós somos devotos dela. Vamos pedir que a padroeira das missões nos ajude nesta vivência da
Palavra de Deus. É de Santa Teresinha a seguinte frase: no coração da Igreja, minha mãe, eu serei o amor. Santa Teresinha morreu jovem, 24 anos. Ela assumiu a vida religiosa como contemplativa dentro de um Carmelo. E aqui em Teresina nós temos a bênção de termos um Carmelo, essas irmãs que dia e noite estão em oração, intercedendo pelas necessidades da Igreja e do mundo. Santa Teresinha viveu no Carmelo, em Lisieux, na França. E ela tinha um grande desejo de ser missionária. E ela viveu intensamente a sua vida missionária, rezando pelos missionários que estavam nas frentes de missão, digamos assim. E entre tantas riquezas da sua mensagem, a gente quer destacar para a abertura do mês missionário esta frase: no coração da Igreja, minha mãe, eu serei o amor. Esse também é o nosso desejo, que a gente seja sempre expressão do amor. Não tenha medo de amar. Ame quem está do seu lado. Ame quem está próximo. Ame aquele com quem você tem dificuldade de estabelecer uma relação. Ame aquele que provoca você sentimentos de afastamento ou de raiva. Ame, porque Deus te amou primeiro. Deus é amor, e nós somos chamados a ser expressão deste amor. Não vamos olhar o outro com diferença, com frieza, com discriminação. A nossa essência, a nossa dignidade é única. Temos diferenças sociais, temos diferenças de cor, temos diferenças de categorias, mas no fundo nós somos únicos, porque criados pelo amor, com amor e para o amor. Ame sem medo. Abrace, acolha, zele, cuide, distribua afeto, carinho, compaixão, misericórdia. Não trate o semelhante com indiferença. Não dê lugar para a intolerância. Respeite. Acolha a pessoa do jeito que ela é, porque Deus acolhe você do jeito que você é. A misericórdia, a graça, o amor, a bondade, a ternura superam qualquer dificuldade, qualquer obstáculo. Quem ama não tem fronteira, não tem barreira, não olha para o outro com orgulho, com prepotência. Você é menos importante do que eu, você não vale nada. Quem ama, integra. Quem não ama, desintegra. Por isso, na esteira de Santa Teresinha, sejamos no coração da Igreja, no coração da família, no coração da sociedade, o amor por excelência. Que Deus os abençoe, fortalecendo a sua caminhada, e a palavra seja sempre inspiração, conforto, consolo em todos os momentos. Você não está só, jamais. Deus está com você. A gente sempre reza na Eucaristia, o Senhor esteja convosco, e a gente diz, Ele está no meio de nós. Não são palavras vazias. É reflexo de uma realidade. Deus está entre nós. Ele caminha conosco e nada poderá nos separar do seu amor.
Muito obrigado pela sua bondade, pela sua atenção, pelo seu carinho em participar desse momento tão especial.